Então, o justo diante de Deus é aquele que ouve a voz de Deus e pratica. Então, quando ele ouve a voz de Deus e ele pratica e coloca em prática, aí ele é considerado por Deus como justo. Amém, gente? Aí o que é que acontece? Acontece aquilo que naquela pregação eu falei para os irmãos. As bênçãos saem do terceiro céu, vêm para as regiões celestiais, lembra? Elas estão nas regiões celestiais e Deus fica só esperando eu tomar uma ação de fé para que essas bênçãos que estão nas regiões celestiais desçam até mim. Amém? E foi o que aconteceu com ela. Ingrid é técnica de enfermagem, né? E ela estava desempregada, né? Não é isso, Ingrid? Estava desempregada. Colocou alguns currículos, foi assim, em alguns lugares, não estava sendo chamada. A coisa estava difícil financeiramente, não é isso? Pode falar no microfone. E o pouco que vinha, sim, com certeza Deus nunca deixava faltar, né? Mas eu dizia, não, esse aqui é o meu compromisso. E eu não estava honrando, mas eu sentia muita cobrança, né? Eu senti o Espírito Santo me cobrar para me honrar no pouco. Honrar a Deus, no caso. Honrar a Deus. Isso, na obra de Deus, né? No pouco, é. Financeiramente falando, não é isso? E isso. Daí, passou-se os dias, os meses, e eu me senti muito incomodada, né? E eu recebi uma quantia de R$100 por um curativo que eu fiz. E logo, conversando com meu esposo, eu disse, não, a gente vai fazer isso, isso e isso, vai comprar isso, enfim, vai pagar as despesas. E na mesma hora o Espírito Santo veio em meu coração e disse, honre com o envelope que você pegou. Que no caso era na quantia de R$50. E aí eu fiquei, não, mas tenho isso para pagar, tenho aquilo. E fiquei barganhando com Deus, né? Insistindo em honrar os meus compromissos e não honrar Ele. Daí no dia anterior, que teve culto, o pastor me chamou. Ele não sabia de nada, absolutamente nada. Que eu não estava honrando, não sabia de nada. E ele falou algo que o Espírito Santo já tinha incomodado ele há muitos meses. Que eu não estava honrando, né? Ele disse que o Senhor estava cobrando ele sobre algo que estava o incomodando. E tudo que ele falou é o que eu estava passando. E na hora que ele começou a falar comigo, o Espírito Santo me lembrou na hora. Você lembra daquele envelope que eu pedi para você honrar? E você não honrou? E daí eu ouvi Deus. Eu disse, não, o Senhor quer fazer alguma coisa através desse envelope, né? Quer me abençoar de alguma forma. Então, eu vou honrar no pouco que eu tenho. E eu conversei com ele e falei que realmente o que ele estava falando era o que estava acontecendo na minha vida. E saí de lá com a decisão tomada. Se vou chegar em casa, vou colocar os R$50 no envelope e o próximo culto eu vou honrar. Sem mais nem menos. Porque faltar, Deus não vai deixar faltar. Amém. E daí passou-se as semanas, dentro desse mesmo mês. Eu estava no comércio, aí eu passei por uma clínica, no qual eu nunca entrei para ser atendida, nem muito menos conheci os recursos dessa clínica. E daí eu ouvi uma voz muito forte no meu coração, dizendo bem assim, coloque o currículo nessa clínica. Eu disse, oxe, como assim? Mas... E eu fiquei meio que... Nem aí, já estou sem emprego, então isso aí não vai fazer diferença. Desacreditada, né? Desacreditada mesmo. Bem incrédula. Uma crente incrédula. Isso. Aí, Às vezes a gente fica assim, né, gente? É verdade? cheguei em casa, daquela vontade de colocar, mas não coloquei. Não enviei esse currículo. Quando eu cheguei para atender uma paciente particular, que não Isso era... você já havia honrado a Deus. Já havia honrado. Já tinha dado os R$50. Sim. E eu fui fazer um curativo numa casa de uma paciente, lembrando, nada fixo, era algo extra. E na mesma hora que eu cheguei, eu senti a voz do meu coração, a mesma voz, dizendo bem assim, coloque o currículo. E eu lembrei da clínica. E era uma clínica de criança. E eu gosto muito de criança. Aí eu disse, meu Deus, eu vou tentar. Coloquei. Dentro de 20 minutos, o próprio dono entrou em contato comigo. E disse, boa tarde, bom dia, Ingrid. Você tem interesse em entrar na clínica? Eu disse, tenho sim. Ele disse, pronto, semana que vem eu falo com você. No caso, essa semana, né? E ele entrou em contato comigo, fiz a entrevista. E ele disse, olha, você está entre 3. E até sexta-feira, que no caso é hoje, até sexta-feira eu ligo para você. Mas a minha ligação vai ser para ou um sim, que você vai entrar para essa clínica, ou não. Certo, tá ok, eu fico no aguardo. E ele ligou para mim hoje à tarde. E ele disse, você quer uma notícia boa? Eu disse, quero. Aí ele disse, você está contratada. E você vai começar o dia que você puder.
Daí eu disse o dia que eu iria iniciar. E é isso. Ele disse que era na clínica de criança, no qual eu queria estar. Então você está trabalhando na clínica que você queria trabalhar, na modalidade, que no caso é pediatria, né? Que você queria trabalhar, porque você gosta muito de criança, e nos horários que você queria trabalhar. Olha para ela. Quando eu faço o que Deus quer, Ele faz o que eu quero. É assim que funciona o sistema espiritual, é. Inclusive, quando a gente agrada a Deus de tal forma, a palavra do Senhor diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, quando a gente agrada a Deus, existem duas coisas que vão acontecer. Ou Deus vai fazer o que eu quero, porque eu agradei a Ele, e Deus é justo, ou Ele vai fazer mais do que eu quero, que assim está escrito. E esse testemunho dela aqui está servindo tanto para glorificar a Deus, como também para despertar pessoas que estão acomodadas aqui. Quanto é que você vai receber? Mais de 2.000 reais. Mais de 2.000 reais ela vai receber. Para a glória e honra do nome de Jesus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.